Olá, pessoal, nós estamos aqui no nosso primeiro episódio do Umara Talks. E nesse primeiro episódio, nós estamos aqui recebendo a doutora Gabriela Toledo. Doutora Gabriela é pediatra, nutróloga, né? E ela é responsável pela área de pediatria na Umara. Gabriela, seja bem-vinda. É uma honra estar aqui com você, viu? Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. E vamos apresentar o Luiz agora? Você quer falar um pouquinho? Eu não gosto muito desse momento, pessoal, mas eu sou o professor Luiz Moreira, sou farmacêutico bioquímico, sou sócio da Umara também, assim como a doutora Gabriela, e eu sou diretor de produtos, pesquisa e desenvolvimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho de maternidade, um pouco de primeira infância, amamentação. Vamos lá, quer começar, Luiz? Eu quero, porque a minha listinha aqui, ó, de perguntas aqui, de dúvidas para você, é grande, viu? Gabi, vamos começar o nosso bate-papo. Eu acredito muito que você gosta desse tema. A gente vai falar principalmente sobre neurodesenvolvimento. Doutora Gabriela, conta pra gente que começar com o básico, né? Quem são os tais primeiros 1000 dias? A gente ouve falar muito, né? 1000 dias, mas por que é tão importante os 1000 dias? Tá ótimo, Luiz. Pergunta super legal. Acho que é uma dúvida que muita gente tem. E os 1000 dias já viraram 2.200 dias e daqui a pouco vão virar 5.000 dias. Então, assim, quando começa? Então, a gente vai pensar sempre pelo menos uns 3 meses, 100 dias aí, antes da gestação. Então, a preparação tanto do homem quanto da mulher, isso a gente vai falar bastante, é muito importante. A preparação dos dois para que a gestação ocorra, né? Mesmo desde o início de maneira saudável. Depois disso, todo o período da gestação, então os 9 meses de gestação, e aí até os 2 primeiros anos de vida da criança, que é o período que o cérebro está em maior desenvolvimento, que a gente tem maior quantidade de formação mesmo de neurônios, do desenvolvimento cerebral. Então, até os 2 anos seriam os primeiros 1000 dias. Quando a gente pensa os 2.200 dias, a gente estende até os 5 anos de idade. Eu tenho muitas perguntas sobre esse tema. Tá, Gabi? Vamos lá. Vamos entrando aí em tudo que envolve esses 1000 dias e principalmente a questão do neurodesenvolvimento que você falou, que é muito intenso, né? Dentro desse momento. Tem muitas mães que perguntam se realmente o que ela come na gravidez faz a diferença. Isso é mito ou é verdade? Verdade, absoluta. Faz total diferença. Então, tanto o que a mãe come, como o ambiente que ela vive, o que ela ingere, nível de estresse, de sono. Eu sei que é super difícil, né? Às vezes, durante a gestação, tem mais de um filho, super difícil o descanso, o repouso, mas isso é super importante. Em relação à alimentação, a gente tem que lembrar que as papilas gustativas, né? Então, todo o paladar do bebê começa a ser desenvolvido já dentro da barriga. Então, o que a mãe come tem um trabalho super legal que mostra que as mães que comeram mais cenoura durante a gravidez, essas crianças lá na frente aceitaram mais cenoura. Nossa, que fantástico. Então, assim, a gente já sabe que tem influência, que o sabor do líquido amniótico muda de acordo com a alimentação da mãe. Isso sem falar na parte das deficiências nutricionais, então, de nutrientes como o metilfolato, que a gente precisa para a formação do tubo neural, a vitamina B12, então todos têm vários outros nutrientes que a gente pode usar e precisa usar como suplementos, mas a própria alimentação e o paladar, tudo isso é super importante na alimentação materna em relação ao desenvolvimento do feto. E essa questão da vida moderna deve ser bem preocupante para ti, né? Quando você fala de acompanhar as mamães, a gente falar dessas orientações, porque hoje a questão da comida fácil, do fast food, como que fica isso? Sim. Então, é um período que a gente tem que ter um cuidado maior, né? A gente tem que ter um olhar. Eu sei que hoje em dia é muito mais fácil. A gente fala, todo mundo tem mais facilidade em desembalar do que Sim. descascar. Mas a gente, principalmente na gestação, nesse período, a gente tem que ter um olhar maior para isso, né? Então, a gente tem que ter um cuidado. Quanto mais alimento minimamente processado ou alimento in natura a gente usar, melhor vai ser para esse binômio, tanto para a mãe quanto para esse bebê que está em desenvolvimento. Então, a gente cuida disso, cuida também, né, do uso de plásticos, o uso de... Então, tudo isso faz diferença e a gente tem que cuidar disso desde o início, orientando essa mãe, estando junto com ela, para que tenha o melhor desenvolvimento fetal e depois o desenvolvimento nessa primeira infância. Aqui já fica uma super dica, então, né? Rasgue menos e descasque mais. Com certeza.
Gabi, ainda nesse tema, né? Quais seriam os nutrientes mais importantes para o cérebro do bebê nessa fase, né? E eu queria que você citasse, né, alguns desses nutrientes, mas também se você pudesse citar o alimento, a fonte, sabe? Para a mamãe, para as mamães que estão nos assistindo, ó, se esses nutrientes são importantes para o meu bebê, aonde eu busco, onde eu consigo esses nutrientes? Vamos falar de maneira natural, né? Tá. Se a gente for pensar assim, principalmente na parte neurológica, de neurodesenvolvimento, a gente vai ter alguns mais específicos. Eu vou me ater a esses, que hoje acho que o nosso bate-papo é mais em relação a isso. Então, a gente pensando na parte, o primeiro que a gente vai pensar seria o ácido fólico, né, que a gente já, hoje em dia, prefere a forma ativa dele, que é o metilfolato, porque muitas mães não conseguem metabolizar esse ácido fólico, que é a forma sintética dele, e depois ele vira metilfolato no nosso corpo. Então, a gente já teria o metilfolato, e aí a gente pode ter ele por meio de vegetais verdes escuros, a gente consegue ele. Muitas farinhas são enriquecidas e alguns alimentos são enriquecidos com ácido fólico, então nessa forma dele, né, a forma precursora. As carnes também contêm, então todos esses alimentos contêm. Outro que a gente vai falar bastante é a colina. A colina é super importante, principalmente no terceiro trimestre da gestação e ali na primeira infância também para o desenvolvimento cerebral. E aí a colina a gente vai ter principalmente em ovos, a gente tem muita colina em ovo, então comer 2 ovos no dia ali que não é difícil para ninguém, né? Então a gente consegue colocar 2 ovos, isso já ajuda bastante. A vitamina B12 é outra que é fundamental para a formação da bainha de mielina ali dos neurônios, então é como se fosse uma capinha ali no neurônio, que isso ajuda no sistema nervoso central, no desenvolvimento. Então, a B12 tá também em alimentos, nas carnes, né, nos vegetais verdes escuros, mas ela é principalmente em carne, ela é principalmente ovo tem um pouco, principalmente de origem animal. Então aí é um cuidado que a gente tem que tomar com as mães que são vegetarianas, veganas, que não consomem proteína de origem animal, a gente tem que tomar um cuidado maior aí com essa vitamina B12 e às vezes a gente precisa colocar por fora. E, por último, desculpa, o DHA, que a gente não falou, que é fundamental, que ele é um dos metabólitos do ômega 3, né? Então, ele é uma partícula ali que vem do ômega 3, e eu acho que ele é o mais difícil hoje em dia da gente conseguir na nossa alimentação, porque é principalmente por peixe e tal. A gente sabe que muitas mães na gestação têm um receio maior de comer peixe, e a gente também fica com um pouco de, assim, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado da fonte de peixe que a gente está consumindo, por conta de contaminação de metal pesado, tudo isso. Então, o DHA, ele vem principalmente do peixe, a gente vai ter também nas oleaginosas, nas farinhas, por exemplo, linhaça, chia, a gente tem, mas uma quantidade muito menor. Então, aí o ideal seria a gente fazer essa suplementação, ajudando toda essa parte, tanto do cognitivo da mãe, quanto do desenvolvimento do bebê. Eu tenho alguns alunos, né, que às vezes me respondem assim, eu não suplemento ômega 3, né, não suplemento DHA, não suplemento EPA, porque eu como chia, né, todo café da manhã eu coloco chia. Eu falei assim, ou você se tornou herbívora ou você está comendo uma carreta de chia para o café da manhã, né, para conseguir toda a quantidade que a gente precisa. Gabi, você falou de uma vitamina que é uma vitamina que ficou bem famosa, né? Até mesmo na ciência tem um artigo científico que traz um título, né? Que é para chamar a atenção, né? Que, se eu não me engano, é Construindo Super Bebês, Super Crianças. E é um artigo que foca na colina. Uhum. Por que a colina ganhou, né? Vem ganhando aí, principalmente nos últimos anos. Na verdade, ela sempre foi importante, só que nos últimos anos, como acontece com muitas coisas, a ciência coloca um pouco mais de luz, né? Às vezes ela vai lá e começa a focar um pouquinho mais naquilo. Conta para nós, né? Real, essa questão da colina. E quando a gente fala dessa cognição, por exemplo, quando a gente fala não somente de inteligência, mas quando a gente fala de cognição, outras características que a gente pode falar nisso quando a gente favorece o neurodesenvolvimento da criança, quais são as características que muitas vezes a gente não correlaciona, né? Sendo uma função também, né, desse neurodesenvolvimento. Eu acho que, Luiz, depois a gente pode
Eu vou jogar para você de novo a pergunta da parte mais técnica da colina, que eu acho que você vai saber falar 1000 vezes melhor que eu, mas falando um pouco da parte do desenvolvimento mesmo, o que a gente pode observar? Então, não só a parte cognitiva, que vai ser, a criança é mais inteligente e menos inteligente, mas lembrar dos marcos de desenvolvimento. Então, com que idade que aquela criança fixou o olhar, que idade que aquela criança sentou, sorriu, começou a engatinhar, andar, deu os primeiros passinhos, as primeiras palavras. Então, tudo isso é parte do cognitivo, é a parte né, que a colina, ou enfim, os outros micronutrientes vão ter influência. A gente também tem que lembrar da parte motora fina, né? Então, se essa criança pega uma caneta assim, no começo eles pegam assim, depois eles vão pegar assim. Então, toda essa evolução, tudo isso é a parte cognitiva, a compreensão, o entendimento, tudo isso está no cognitivo. Então, a colina vai ter muito, muito papel, né, e muita influência nisso. E a gente tem que estar atento a isso, né? A gente não pode esquecer porque comer os alimentos, igual a gente estava falando, os ultraprocessados não vão ser ricos em colina, né? Então a gente precisa prezar por uma alimentação in natura mesmo. Acho que isso vai ajudar. E aí acho que você já podia falar, emenda aí, conta um pouquinho da colina para o pessoal. Fala da parte técnica que você é bom nisso. A colina tem três papéis muito importantes assim no nosso metabolismo da bioquímica. A colina, ela vai dar origem à fosfatidilcolina, que é um fosfolipídio de membrana. E isso não é só para a membrana de neurônios, mas para as membranas das nossas células. E a partir da fosfocolina, a gente faz a esfingo, que é um outro lipídio que vai também dar origem à bainha de mielina. Então, a colina acaba tendo esses dois papéis que são importantes, um é diretamente em membrana e o outro é como se você criasse um isolante, né? Isso. Um exemplo bem legal, pessoal, é o fio, né? Dentro do fio, a gente tem o cobre e aqui fora a gente tem um polímero que protege, né? E isso faz com que a transmissão seja mais rápida, mais eficiente. Esse é o papel da bainha de mielina nos nossos neurônios também. E a terceira função dela, que é muito importante, é da acetilcolina, que é um neurotransmissor. Ele é responsável principalmente por questões de memória e aprendizado. E no sistema periférico, ele é responsável pela junção neuromuscular. Então, quando a gente aciona um músculo para movimento ou para fala, a gente está usando a acetilcolina nessa junção neuromuscular. E por isso que ela acaba tendo essa questão da fala, da criança andar, né? Então, ela acaba tendo esse papel tão importante. Na verdade, ela sempre teve, é aquilo que a gente conversou aqui, né? De tempos em tempos, a ciência, ela sempre vem colocando um pouco de luz, né? Em alguns temas que já existiam, mas isso é importante, porque a gente não pode esquecer daquilo que realmente importa, né, nesse momento. E a gente vai descobrindo novas coisas, né? A gente não sabe tudo sobre todos esses nutrientes. Então, conforme a ciência vai mostrando pra gente, a gente tem que estar atualizado e tem que estar correndo atrás. E aí fala, Luiz, pra gente mais um pouquinho, já que a gente entrou nisso, da programação materno-fetal, né? Então, o que a gente consegue fazer, o que dá para fazer de programação para ajudar essa mãe na gestação e essa criança depois no neurodesenvolvimento? Fantástico. Essa pergunta é uma pergunta muito importante porque é um dos temas mais discutidos hoje nos principais congressos, eventos, mas também em publicações, né? Dentro do que a gente chama do mundo materno-infantil e dentro dos 1000 dias, principalmente. A programação materno-fetal é o impacto do ambiente, é o impacto do comportamento da mãe e do pai também, aqui não é culpa da mãe, né? O pai tem um papel super importante aqui, e o impacto do status de saúde da mamãe. Então, nível de estresse, a dieta, se ela está comendo demais, se ela está comendo de menos, se ela está estressando muito com os parentes, né? Eu gosto sempre de brincar, né? Se os parentes estressam nesse momento, manda eles passear, o mais importante é o filho que você está gerando. Inflamação, processos inflamatórios, o uso de antibióticos nesse período. Todos esses fatores interferem não no nosso gene propriamente dito. Eles não são causadores de mutação, mas eles interferem na transcrição dos genes.
Explica melhor, Luiz, que Vamos acho lá. que o pessoal lá de casa Vou tentar simplificar isso, pessoal. Material genético da criança, metade vem do pai, metade vem da mãe. E esse material genético ele pode estar perfeito. Não quer dizer que o resultado vai ser perfeito. Por quê? Porque todos esses fatores que eu descrevi interferem na forma com que o nosso... É como se o nosso material genético ele fosse dividido em pequenos pedacinhos que são chamados de genes. Cada gene carrega ali uma informação, que é uma proteína, uma enzima. Então, cada gene tem um papel importante no nosso organismo. Eu consigo silenciar aquele gene. Por mais que aquele gene esteja perfeito, eu estressei muito. Eu causei um impacto negativo na forma que eu leio ele. Então, eu deixo de ler. Então, eu posso impactar de algumas formas. Eu posso ler muito, ler mais do que eu necessito. Eu posso deixar de ler, e aí eu tive um silenciamento. Ou eu posso ler pouco. Isso daqui, gente, se chama epigenética. Né? Então, a epigenética ela é um impacto na forma de leitura dos genes e não é mutação. E eu consigo interferir positivamente nisso ou negativamente nisso. Todos os fatores que eu descrevi, Gabi, que são estresse, inflamação, uso de medicamentos, a obesidade materna, né? A diabetes, desnutrição gestacional também impacta aqui. Todos esses fatores vão impactar negativamente na epigenética. E isso vai programar essa criança para doenças que ela pode apresentar na primeira infância, vamos falar assim, pré-adolescência, adolescência, até mesmo na vida adulta. Né? Então, ela consegue interferir em todas as fases desse indivíduo, todas as fases de vida. Né? E interferir, claro, no neurodesenvolvimento. Esse é um dos fatores mais discutidos quando a gente fala de doenças de neurodesenvolvimento. Né? Então, isso é programação materno-fetal. Nossa, muito legal. Muita coisa para explorar e muita coisa que a gente consegue mudar, né? Que a gente consegue prevenir, que a gente consegue evitar só com alimentação, com estilo de vida, né? Com coisas simples do dia a dia, né, Luiz? Com certeza. O básico bem feito gera um resultado surpreendente. Sim, com certeza. Né? Ótimo. E aí, acho que dá pra gente entrar já e ligar um pouco, falar de amamentação, né? Que eu acho que a amamentação também tem um papel muito importante no neurodesenvolvimento e também nessa programação, nessa continuação dessa programação, tanto para evitar doenças respiratórias, para evitar obesidade, hipertensão, né, no futuro. Acho que dá para a gente falar um pouquinho mais disso, Luiz. A amamentação, ela tem toda uma questão que, para mim, é bem bonito o que acontece nesse período, né? Quando a mamãe está amamentando, né, você é a mãe, né, a criança, a posição de você amamentar faz com que o rostinho da criança, o narizinho, fique em contato com a pele da mãe. Poucas pessoas sabem, mas ali existe uma transmissão de micro-organismos. E isso favorece o desenvolvimento da microbiota do sistema respiratório da criança. Crianças que amamentam no peito têm menos prevalência de doenças respiratórias. Sim, sim. Isso já é um impacto positivo sobre essa programação, né? Então, só esse contato já faz isso. Uma outra coisa que também a gente descobriu, assim como o líquido amniótico, o leite materno, ele faz transferência de micro-organismo. O leite materno, ele não é estéril. Sim. Então, nós temos uma transmissão de micro-organismos pelo leite materno e também de substâncias que são classificadas como pré-bióticos, né? Que são os HMOs, né? Que são oligosacarídeos humanos, né? Que a mamãe produz. É como se a mamãe estivesse produzindo, entre aspas, né? Pré-bióticos, como se fosse fibras, né? E por que disso? Porque essa microbiota da criança, ela não nasce pronta. Sim. Ela vai continuar se desenvolvendo ali, né? E ela tem... E quem que vai favorecer isso? O leite materno. Então, o leite materno tem essas substâncias que vão favorecer também o desenvolvimento da microbiota do trato gastrointestinal.
E isso traz um impacto para inúmeras, se essa criança vai ficar mais doente, menos doente, se, né, questões de doenças infecciosas, questões imunológicas, absorção de nutrientes, ganho de peso, né? Sim. Tudo isso está envolvido. Então, o aleitamento materno é algo importantíssimo por 2 motivos. Principalmente esse, que é uma questão mais biológica mesmo. E, além disso, a mamãe, né? Tem um estudo, Gabi, que foi feito com crianças e mães que mostram que a criança consegue reconhecer a voz da mãe no meio de 1000 mulheres falando ao mesmo tempo. Nossa. E a voz da mãe consegue acalmar a criança, mesmo com 1000 mulheres falando ao mesmo tempo. Eu brinco, né, que o pessoal fala assim, papai, canta pra barriga, canta pro bebê, né? Eu falo assim, gente, ele não sabe quem é você, e ele vai demorar um tempo depois que ele nasce para saber quem é você. Sim. Mas a mãe, ele já sabe quem é desde quando ele começou a formação e vai continuar sabendo. E é a mamãe que vai acalmar. Resiliência, Gabi, desenvolvida nas crianças, é o contato da mãe com o filho. Não é o contato do pai com o filho. Sim. O desenvolvimento dessas características. E isso é epigenética. Porque a mãe modula o grau de estresse da criança, acalma, faz ela dormir. Então, esse contato do aleitamento materno é importantíssimo em inúmeros fatores que interferem negativamente na epigenética dessa criança, na programação dessa criança, mesmo depois que ela nasce. Não, é muito legal. E aí, acho que a gente falar do pai, lembrar que o pai, ele é principalmente o suporte à mãe, né, nesse começo. Então, o bebê ainda precisa muito mais da mãe no começo e não tem... o marido fala, não consigo acalmar essa criança. E não consegue mesmo, e não vai conseguir, né? O seu papel não é esse. Exato, mas aí a gente lembrar de falar, né? Porque a gente fala muito pra mãe, mas lembrar do pai, né? O pai é super importante para ajudar. Ele pode trazer aqui uma comida quente pra mãe, pode ajudar a trocar a fralda, pôr pra rotar, né? Fazer outras coisas que auxiliam esse binômio e vão modular o estresse materno também, né? Afastar quem é chato é papel do pai, não é papel da mãe, porque ele fala assim, nossa, a criança nasceu, ela ficou... Não, ela não ficou nada, ela só tá focada na criança. Então, não deixa a família falar que a mamãe ficou chata, o pai afasta os chatos pela mamãe. Exato. Impedir aqueles... catarrentos, cheios de vírus, chegarem perto. O maior papel do pai é promover um ambiente seguro para a criança e para a mãe. Com certeza. Acho que isso assim, é legal a gente falar mesmo, né? Porque fica na mãe a amamentação, tudo. E também, assim, aquelas mães que não conseguem amamentar, o contato pele a pele só, a gente já vai ter transferência, né? A gente já vai ter transferência, ajudar na formação dessa microbiota, da modulação dessa microbiota, que vai se formar ali perto dos 3 anos, se eu não estou errada, ali até os 3 anos a gente tem essa modulação, né? É um impacto muito grande até essa fase, Gabi. Essa fase é uma fase muito importante, porque você está desenvolvendo diversidade, né? Todas as outras fases que virão também são importantes para a microbiota, porque ela não é estática. Ela vai modificando conforme as nossas fases de vida e conforme o nosso hábito. Então, a gente tem uma microbiota que é diferente dos nossos amigos que moram mais no interior, que tem contato com terra, com mato, com árvore. É diferente. Nós temos uma microbiota de cidade grande, né? Então, vai mudando também. Mas aqui onde a gente está falando, nesse período, é importantíssimo. Principalmente, Gabi, né? Você é pediatra, principalmente com questões de infecções. E, por exemplo, na cidade que nós estamos em São Paulo, as doenças respiratórias. Né? Esse período é importantíssimo, esse desenvolvimento. Sim. E aí, eu acho que a gente falou muito, né, de programação, tudo. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir evitar, né? Assim, tem muita infecção respiratória, mas a gravidade da infecção respiratória, o tipo da infecção, né? Eu acho que tudo isso a gente consegue modular e a gente consegue mexer um pouquinho, tanto com alimentação, com suplementação, com várias coisas. E acho que isso é muito legal da gente falar e da gente ajudar os pais mesmo, de várias formas, a dar o melhor que aquela criança pode ter, né?
Com certeza, Gabi. A gente sabe que inúmeras questões podem acontecer com a mamãe, mas no geral, você falou um ponto muito importante sobre a alimentação durante a gestação. Mas esse papel da alimentação materna, ela continua nesse momento. Sim. Porque quem é responsável pela nutrição e o desenvolvimento da criança é o leite materno. Uhum. E o leite materno é um produto do metabolismo da mãe. Sim. Então, para o leite materno ter qualidade, a mamãe tem que ter qualidade metabólica, né? Então, vai ser um reflexo. Com então, certeza. se ela continuar pensando, né, nessa nutrição, Gabi, ela vai ter um leite que vai nutrir, que vai fortalecer, né? Sim. E aí, aproveitando essa fala, Gabi, eu pergunto para você, né? Inúmeras mães nos ouvindo agora, né, estão amamentando, né? Quais são esses principais cuidados que elas podem ter ali nesse momento da amamentação que pode ajudar? Ótimo, Luiz. Acho que assim, a gente, principalmente, hidratação, acho que é o primeiro ponto. Leite, assim, é muita água, muito líquido. Pode ser outros líquidos, líquido de eletrólito, pode ser água de coco, pode ser coisas naturais, obviamente. Não quero ninguém tomando refrigerante por aí na amamentação. A doutora Gabriela falou que pode ser qualquer líquido. Qualquer líquido vai se entupir de refrigerante. Não é assim também, né? Mas hidratação, acho que é o principal fator. E tem algumas coisas que são modificáveis no leite materno. A proteína não é muito modificável, a gente não consegue modificar a quantidade de proteína. O leite materno não é rico em proteína, tem muita gente que acha, dá mais proteína e tal, mas quanto menos proteína é melhor, né, em termos da obesidade infantil. A gente sabe que uma oferta proteica muito grande nessa primeira infância está relacionada à obesidade, então o leite materno ele é feito né, com menos proteína. A parte de carboidrato já é o que você falou, os HMOs, né, que são os oligosacarídeos, e a lactose, que é 100% praticamente lactose, o leite materno. E aí uma coisa muito importante que a gente consegue modificar é a parte das gorduras. Então, que a gente vai conseguir, né, tem muito aquele mito, o leite fraco, o leite forte, mas existe realmente diferença de leite, né? Existe diferença da caloria de um leite de uma mãe para um leite de outra mãe, relacionado principalmente à gordura. Então, a gente ter uma dieta rica em gorduras boas, né? Então, a mãe comer abacate, comer castanhas, comer peixe, né? Peixe gordo, mas um peixe de boa qualidade. Então, carnes magras, mas que contenham gordura. Tudo isso é fundamental. Azeite de oliva. Então, tudo isso é super, super importante. E aí a gente consegue realmente modular essa densidade calórica desse leite e ofertar para o bebê uma caloria maior. O leite, ele é muito... Nosso organismo é muito esperto, né? Eu sou apaixonada por leite materno e eu acho incrível. Cada vez que eu estudo mais eu fico mais apaixonada, porque é incrível. Nosso corpo modula exatamente o que aquele bebê precisa naquele momento. Então, é muito, muito legal. Mas, assim, a gente saber que a gente consegue modular um pouco com a nossa alimentação é fundamental. Então, eu acho que a gente fazer isso, né, do aleitamento, da alimentação dessa mãe, mas lembrar também do descanso. E aí o pai entra de novo. A gente sempre vai puxando esse cara, pai, né? Sempre esse pai entra aqui com a gente um pouco, porque é fundamental. Então, a mãe também precisa descansar, porque isso ajuda na produção do leite materno. E a produção do leite materno é fluida, né? Então, se tem um dia que você tá mais cansada, ou enfim, um dia que você não conseguiu tomar tanto líquido, talvez o leite não seja tão gorduroso, ou não seja aquele leite tão... porque também tá poupando um pouco para a mãe. Mas assim que volta a se alimentar, dorme um pouquinho mais, tudo certo, o leite vai refazendo e não é perdido, né? Porque tem muitas mães que ficam, mas já não fiz isso nos primeiros 15 dias porque eu estava muito cansada, porque eu fiz uma cesárea, por exemplo, não conseguia me mexer. Não dá para fazer mais nada? Não, dá, sempre dá. Enquanto você estiver mantendo a amamentação, você pode ir melhorando sua alimentação, melhorando seu estilo de vida, e isso vai ter influência no leite materno. E a gente fala, o leite materno, cada gota é fundamental ali. Cada dia que o bebê recebe mais, tá ótimo. Então, o máximo que aquela mãe conseguir amamentar é o melhor para aquele bebê, né? Então, acho Gabriela, você tocou num ponto, acho que um ponto muito importante hoje, né? Principalmente
devido à questão da grande mídia, das televisões, das redes sociais, né? Aí aquela modelo engravidou, a criança nasceu, e ela tá com o mesmo corpo que ela tinha quando ela tava na passarela, né? A gente sabe que amamentar promove um gasto calórico, Sim. né? E se tudo der certo, a amamentação também tem esse papel na mamãe, né? Retornar, recuperar o peso. Mas a gente vê hoje uma busca, né? Com uma intensidade, uma busca por esse corpo. E algumas mães acabam nesse momento, falam assim, eu já vou gastar uma caloria aqui, né? Que eu estou amamentando. Eu vou fazer uma dieta. Vou fazer um jejum intermitente nesse momento, vou intensificar isso. Qual que é o olhar da doutora Gabriela nesse momento, com essas dietas, com essa preocupação das mamães quererem retornar para aquele corpo perfeito, né? Eu entendo, né? Fui mãe 2 vezes, 2 gestações muito próximas uma da outra. Então é difícil a gente se reconhecer naquele corpo que a gente tinha antes, ou mesmo na quantidade de atividade física que eu conseguia fazer antes. É difícil essa recuperação e esse reconhecimento que a gente tem que ter, né? Então, eu como mãe, como pediatra, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito acolhedor para essas mães. Mas lembrar que você é outra, né? Então você vai se reconhecer, você vai aprender e seu corpo vai voltar. Em termos estéticos, vai voltar, mas gerou uma vida, né? Então não tem que ter pressa. Eu sempre converso com as mães no consultório quando elas, né, estão mais chateadas ou, enfim, trazem um pouco essa parte, né? Não tô conseguindo ir. Tem mães que sentem muita fome amamentando e acabam engordando na amamentação e não tanto na gestação, né? Mas na amamentação acabam engordando mais, porque estão com privação de sono, estão cansadas, têm outro filho, têm casa para cuidar. Então, acaba engordando mesmo. E eu tento ser muito acolhedora mesmo, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não fazer nenhum tipo de restrição, não fazer restrição calórica, jejum intermitente, não é o momento para fazer isso, né? Você vai acabar estressando mais seu corpo também, você fazendo isso, né? Você privando o seu corpo, você vai se estressar e acabar interferindo na produção de leite, ou se não amamenta, na relação mãe-bebê, porque imagina, uma mãe que não come, ela fica meio, né? Ou que começa a ingerir muita cafeína, e aí tudo isso. E a criança começa a chorar. Exato, e aí isso vai deixando a mãe mais nervosa ainda, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Acho que faz parte, realmente. Vai estar tendo um gasto calórico um pouquinho maior nessa fase. A gente pode se aproveitar disso um pouco. É importante retomar a atividade física. Então, a partir do momento que o obstetra libera, é importante voltar à atividade física, nem que seja sair ao ar livre para dar uma volta no quarteirão. Isso é super importante para a saúde mental dessa mãe, né? Gabi, a gente começou essa conversa falando de neurodesenvolvimento. Agora a gente já está falando de amamentação. E é claro que o neurodesenvolvimento vai ter ali aquele papel que a gente falou até os 2 anos, né? E aí a gente sabe que o leite materno é o importante fornecedor desses nutrientes. Mas quando a gente fala desse neurodesenvolvimento também, Gabi, e a gente coloca a questão da amamentação e do afeto, isso impacta no neurodesenvolvimento? Com certeza. Né? Então, acho que não só a amamentação, e aí a gente tem que lembrar muito daquelas mães que não amamentam por quaisquer razões que sejam. Não vou entrar nesse mérito, a gente sabe, o leite materno é ouro, é ótimo, é excelente, mas a gente tem que lembrar que nem sempre ele é possível. E quando ele não é possível, tem muita mãe que fala, mas como que eu vou alimentar o meu filho? E você vai alimentar o seu filho com seu amor, com seu carinho, com seu toque, com o seu colo, né? Tem várias maneiras. Isso influencia muito, muito, muito. Tem N trabalhos científicos, mas que mostram isso, que mostram o papel do afeto, o papel do carinho, do amor no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento. Então, são crianças que vão ser crianças mais seguras, com melhor autoestima, com mais confiança, crianças mais inteligentes, inclusive. Então, o afeto, o carinho, o amor fazem toda a diferença. E, claro, é outra forma de alimentar, é outra forma de nutrir. Né, que não só a nutrição calórica, que a gente fala muito da parte científica, mas essa nutrição emocional, e hoje em dia, com tantos problemas, com tantas questões de saúde mental que a gente tem, isso é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças.
Gabi, você falou em algo que eu tenho dentro da minha família, né? Eu tenho uma filha e minha esposa, por um motivo específico, também não pôde amamentar, Aham. né? Você sabe da história já, né? E é uma das principais questões que me fizeram estar dentro da Almara, né? Então, quando a Letícia, né, não parou, teve que parar de amamentar, e aí todo mundo, né? Qualquer um pega no colo, Sim. né? Ah, então agora você vai ter que entrar com uma fórmula. Ah, Aham. fórmula, qualquer um pode dar e pegar no colo. E isso criou na Letícia o que você exatamente está falando. Criou na Sim. cabeça da Letícia que é assim, ela não vai me reconhecer como mãe, porque eu não estou amamentando, porque qualquer um pode alimentar ela, pegar ela no colo. Aí eu falava para Letícia, jamais, você é única. Ela sabe quem você é e não é agora que ela tá descobrindo quem é a mãe dela. Aham. Ela já sabe quem é a mãe dela antes dela nascer, Com certeza. né? Então, ela conhece o seu cheiro, ela conhece a sua voz. Ela não me vê. Eu ainda brincava com ela, falava pra Letícia, o único que ela não conhece aqui é eu e o resto. Mas você, ela não precisa ver para saber que você tá Sim. do lado, né? E eu acho que é muito isso, né, Gabi? Para essas mães, né? Porque eu acho que tem essa questão do querer amamentar, de Aham. poder amamentar. E a gente sabe que existe, não existe julgamento. Uhum. Existem N questões que podem acontecer, né? Que a mãe, de repente, não vai poder amamentar. Mas lembra que não vai deixar de ser mãe. Sim. Mãe é mãe, mesmo se não puder amamentar. Com certeza. E aí, Luiz, acho legal você falar também um pouquinho, a gente, né, trazendo isso, essas mães que às vezes têm alguma dificuldade, a gente tem muitas questões de saúde mental, é importante, a gente vai ter aqui episódios sobre depressão pós-parto, sobre blues puerperal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você falar um pouco disso hoje, já que a gente está falando de neurodesenvolvimento, essa influência da saúde mental da mãe na gestação e logo no pós-parto, sobre o neurodesenvolvimento do bebê. Nossa, Gabi, esse tema é um tema realmente bem complexo, mas é um tema que vem cada vez mais aparecendo, inclusive quando a gente fala de transtorno de espectro de autismo, ou transtorno de hiperatividade, né? E quando a gente fala hoje desse estresse materno, vamos começar pelo estresse, vamos começar pelo aumento do nível de cortisol na mamãe. Hoje a gente sabe que ele atravessa a barreira placentária, e você tem ali uma criança que está se desenvolvendo e está desenvolvendo o eixo do estresse da criança, que é o hipotálamo, a pituitária e a adrenal. E a mamãe está jogando esse cortisol, inundando essa criança também com cortisol. Isso interfere no desenvolvimento desse eixo, mas também atravessa a barreira hematoencefálica da própria criança. E impacta no desenvolvimento das células, principalmente das células da glia, que são ali, né, vamos lá, o que é as células da glia. Peço desculpa, viu, pessoal? Às vezes esquece que ele tá falando. Eu peço desculpa. As células da glia, nós temos células que apoiam a função dos neurônios. Os neurônios são as células mais famosas do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro. Mas elas não estão sozinhas. Eles possuem um conjunto de células que apoiam para o neurônio funcionar corretamente. Então, nós temos os astrócitos. Essas células são responsáveis por nutrir o neurônio, tá? Elas transferem, elas são responsáveis por captar nutrientes dos vasos sanguíneos e transferir esses nutrientes para os neurônios. Nós temos os oligodendrócitos, que são células que são responsáveis por produzir a bainha de mielina. Ele que vai fazer aquele isolamento do neurônio, né? E nós temos as micróglias ou microglias, que são células de defesa do sistema nervoso central, tá? Entre aspas, como se fossem os macrófagos do nosso sistema nervoso central. E esse cortisol da mãe vai impactar em todas essas células que eu acabei de descrever para vocês. Inclusive, no transtorno do espectro de autismo, você impacta na diferenciação dessas micróglias, que são células de defesa. E isso faz com que, mesmo ainda na vida placentária, uterina, essa criança já tenha neuroinflamação por causa dessa resposta.
Isso nós estamos falando do estresse, mas esse estresse pode resultar numa depressão na mamãe. Aí se você, né, a gente fala da depressão ainda durante a gestação, mas aí você tem a depressão no pós-parto que intensifica. A depressão no pós-parto, normalmente, a mamãe, ela não quer o contato com a criança. Existe um grau de rejeição, ela não quer amamentar, ela não quer o contato. E isso está interferindo nessa parte que é muito nobre, que é a questão do neurodesenvolvimento. Vai faltar nutrientes. Imaginem assim, né, pessoal? Isolamento hoje, ele é responsável por suicídio no mundo inteiro. Imagina uma criança que a mamãe rejeita quando nasce. E a criança nasceu louca para conhecer aquela que está gerando ele, que é a mãe. Sim. Imagina esse impacto nesse cérebro, né? De inundar de substâncias como cortisol ou falta, né, de neurotransmissores. Então pode resultar numa deficiência da neurotransmissão de serotonina nessa criança. Pode exacerbar, por exemplo, pessoal, piorar a neurotransmissão de glutamato. Aí vai ser uma criança que vai ser mais pavio curto, mais irritada, mais estressada, mais explosiva. Sim. E claro que é o adulto que grande parte do que a gente está vendo hoje em sociedade. Com certeza. Né? Super, não, muito legal, Luiz. Eu acho que é um olhar cuidadoso, né, que a gente tem que ter... Tem o obstetra, tem que ter com essa mãe, depois o pediatra, a hora que recebe ali no consultório, que recebe essa mãe, a gente tem bastante da nossa audiência, bastante nutricionista também, que está em contato com esse público, então a gente precisa estar atento a esses sinais e como a gente pode ajudar essas famílias, como a gente pode ajudar essas mães para que tenham melhor neurodesenvolvimento, para que as crianças tenham... atinjam aí seus potenciais, né? Ô, Gabi, você sabe que tem uma parte dessa depressão, né? Principalmente ali no último trimestre, né? Que os primeiros trabalhos que saíram apresentavam uma deficiência de selênio da mãe, né? E eu gosto muito de estudar as doenças de neurodesenvolvimento. E em 2025 eu me surpreendi com um trabalho que foi publicado agora bem no começo do ano, que mostrava a deficiência de selênio na mãe com transtorno de espectro de autismo na criança. Nossa. Aí eu falei assim, cara, olha como as coisas estão ligadas, olha que sensacional. Anos depois, a deficiência de selênio no espectro de autismo, mas lá na década de 90 já falava que a deficiência de selênio na mãe era uma das responsáveis pela depressão. Então, é isso. Então, existe a questão, inclusive a gente volta, né, para a questão do papel da nutrição. Sim. Porque a falta de alguns nutrientes estão vinculados a essa depressão, esse aumento de estresse também na mamãe. E eu acho que você falou um pouco do autismo, né, que está muito ligado ao transtorno do espectro, né, a gente fala hoje em dia de uma gama mais ampla, né, não só do autismo, mas do transtorno todo, das várias variantes que a gente tem, isso está muito relacionado. Tanto tem a parte genética, que não é modificável, muitas vezes é alguma alteração genética, mas tem a parte epigenética, né, Luiz, que você trouxe muito aqui hoje, e eu acho que isso é muito importante. E aí, tanto de nutrientes, de deficiência de nutrientes, mas contaminantes ambientais, estresse materno, né, uso de medicação, então tudo isso pode estar relacionado e é super importante, né, a gente ter, porque está tendo um super diagnóstico de TEA, de TDAH, né, então a gente está tendo um aumento, e isso é uma coisa que são transtornos do neurodesenvolvimento que muitas vezes podem ser prevenidos, né, desde essa pré-concepção, durante a gestação e nesse período aí crítico dos primeiros 1000 dias das crianças. Gabi, grande parte desses contaminantes ambientais que você falou, e é muito legal porque isso deixa o pessoal louco, né? Quando a gente começa a estudar, a gente fica doido no nível hard. A gente não fala assim, cara, pra onde eu vou? E agora? Eu pego meus filhos e vou pra que lugar do mundo? A verdade é essa. Então, quando você fala nesses contaminantes, né? E aí eu vou tentar simplificar para todo mundo, pessoal. Essas substâncias, quando elas entram no nosso corpo, são substâncias estranhas. E elas podem atuar desregulando a resposta de hormônios e neurotransmissores, né? Ou elas podem atuar direto nos receptores dessas substâncias, né? Que nós chamamos de disruptores endócrinos. Então, elas podem ativar receptor ou elas podem inibir o receptor de hormônios e neurotransmissores. Isso em nós já é péssimo.
Imagina numa criança que está formando esse sistema inteiro. Sim, né? Então, hoje, Gabi, tem estudos. Olha só, recado para os papais, né? Não troca de carro na gestação. Tem estudo mostrando que o cheiro do carro novo promove propagação materno-fetal. Porque o cheiro... Você vai deixar o pessoal desesperado. Vai. Se você quiser dar presente, se você ama sua esposa, mostra pra ela o quanto você ama ela antes da gestação. Não usa como desculpa o filho. Dá pra ela antes um carro novo. O cheiro do carro novo, Gabi, é benzeno. É muito rico em hidrocarbonetos. Então, são... essas substâncias, né? Nós temos as fragrâncias. Então, nossa, nós descobrimos que estamos grávidos, né? Meu sogro e minha sogra foram para a França, compraram vários perfumes chiquérrimos para mim na França. Você não vai usar. Sim. Você vai usar depois que a criança nascer. E bem depois, bem depois, dos 2 anos. Espera, porque senão... Espera bastante. Tinta, cheiro de solvente, removedores. Isso vai levar para algo que o brasileiro precisa aprender, que é programar. Você precisa se programar, porque normalmente a gente não se programa. Aí a criança vai vir. Aí você vai fazer o quê? As reformas. Aí você vai expor a mãe ao estresse de lidar com o prestador de serviço. Acho que esse é o principal, já começou a programação materno-fetal aqui. Exato. O estresse de lidar com o prestador de serviço. Aí vai pintar, vai remover, vai limpar, e aí você vai colocar um monte de substâncias químicas no ambiente que a mamãe tá. Sim. Com certeza. Então, o casal aprender a se programar hoje não é só se programar financeiramente, que também, claro, é importante, o brasileiro também precisa aprender, mas é se programar para dar origem a uma outra vida com menos impactos nas questões biológicas também. Com certeza. Luiz, muito legal. Você tem mais alguma pergunta aí para mim? Eu tenho, Gabi. Eu tenho sim, ó. Bom, tenho 2 perguntas aqui que eu acho bem interessante, Gabi, para a gente conseguir fechar essa questão. Tem alguma coisa que os pais também possam fazer desde a gestação para apoiar esse neurodesenvolvimento do bebê? Acho que super legal essa pergunta. A gente falou um pouco, né? Acho que tem a parte pré-gestacional, né? Na pergunta aí tá perguntando da gestação para frente, mas 50% ali o espermatozoide, né? Então tem todo o estilo de vida paterno, alimentação, o apoio também, estresse, exercício físico, né? Tudo isso auxilia muito, é super importante. E aí, durante a gestação, é principalmente o apoio à mãe, né? Então, eu acho que facilitar muito a vida dessa mãe, a vida da parceira, né? Da parceria. Então, ter uma pessoa mais sólida, uma pessoa que esteja lá, que esteja também antecipando as necessidades dessa mãe, isso é super importante. E aí, a partir do momento que a criança nasce, os primeiros 3 meses é muito difícil, é realmente mais o suporte a esse binômio, porque a criança ainda não sabe direito que ela nasceu até os 3 meses de vida, né? A gente chama de 4º trimestre. Então, ainda é aquele período de esterogestação, né? Que ainda está muito ligado, o cordão umbilical ainda está muito, muito grudado. Mas a partir desse 3º mês, essa criança começa a ver o triângulo que a gente fala, né? Então, na parte de desenvolvimento, quando a gente fala psíquico, tudo, ela começa a entender que não existe alguém além dela e da mãe dela, né? Então, o pai, nesse momento, ele entra uma função super importante, porque é importante romper um pouco, né, essa ligação, cortar um pouquinho esse cordão umbilical para essa criança começar a ir para o mundo. E a mãe você falou em algum dos momentos que a gente estava conversando aqui, a mãe sempre vai ter a resiliência, essa coisa, né, de estar mais próximo da criança nesse sentido, enquanto o pai é mais a aventura, mais o arriscar, mais o... Então, essa forma de liberação de ocitocina, do hormônio do prazer, a mãe é muito mais no toque, no cuidado, no carinho. O pai é muito mais na brincadeira, no jogo, na luta, nas outras formas que tem. E isso contribui muito também para a criança, né? Para a criança aprender a olhar para o outro, aprender que existe
alguém além dela e da mãe, né? Então, o pai entra muito como regulador ali dessa família e regulador até um pouco dos sentimentos, tanto da mãe, que às vezes está ali embebida Sim, aquele sentimento, aquele choro, aquele cansaço. Então, o pai entra muito como regulador e um regulador ensina a criança a ter essa autorregulação, essa calma, essa saber esperar, né? Acho que tudo isso o pai entra muito e ajuda demais. Então, no consultório sempre eu acho muito importante ter e a gente tem que falar das famílias que não são famílias, né, de um pai e uma aham, mãe, mas que são 2 pais ou que são 2 mães, mas sempre tem alguém que vai exercer a função paterna, alguém que vai exercer a função materna. Acho isso importante a gente fazer, porque pode ser feito por outras sim, pessoas, né. Então, hoje em dia a gente tem que falar um pouco sobre isso também, mas lembrar dessa função desse pai de romper um pouco, né, sim. essa conexão tão forte da mãe e do bebê e trazer um pouco mais de aventura para a vida dessas Que crianças. fantástico. Gabi, você falou uma coisa que eu descobri, né? Você falou dali da criança entender, né? Ali próximo dos 3 meses, até tem um Aham. termo bonito, né? Porque para quem é de primeira viagem, nesse dia que ela descobrir que ela nasceu, ela vai chorar. E vai chorar bem. E você não vai conseguir fazer porque ela tá chorando porque ela aprendeu que ela se separou da mãe, né? Sim. Então isso é muito legal. Eu adorei aprender isso. E é real, tá, pessoal? Eu sabia que isso ia acontecer e acontece, né? Gabi, se você pudesse deixar então uma mensagem, né, para os pais, para as mães, né, que estão nessa fase ali nos Aham. primeiros, estão vivendo Sim. os seus primeiros 1000 dias, né? Qual mensagem você deixa para eles, Gabi? Ai, difícil essa, hein, Luiz? Acho que tudo que a gente falou aqui tem sua importância, mas acho que tentar levar com leveza, né, tentar voltar mais para a natureza, colocar mais o pé na terra, estar mais ao ar livre, se alimentar de uma maneira mais balanceada, mais equilibrada, com prazer, lembrar mesmo da alimentação, de como a gente aprendeu, com calma. Eu sei que hoje em dia é difícil, né, a gente está sempre na correria, aqui em São Paulo principalmente, a gente tá na correria, não consegue e tal, mas sentar à mesa, estar junto com pessoas que você gosta, né, tudo isso vai fazer com que a família tenha um nível de estresse menor, que todo mundo consiga estar satisfeito, estar feliz, e um ambiente feliz, a criança vai ter o melhor neurodesenvolvimento que ela pode ter. Então, uma alimentação equilibrada, uma suplementação adequada, mas principalmente o amor e, né, o cuidado, o olhar para essa infância, para essa gestante, isso vai ser o mais importante. Fantástico. Que bela dica. Obrigado, Gabi. Obrigada a você, Luiz, adorei nosso papo. Foi uma honra. Obrigado. Obrigada.